Meio-dia em ponto, estamos no ar, você está no Dia Azuca, tem muito assunto bacana hoje, tem muita diversão, tem muita informação, tem preocupação com a nossa saúde, tem mudança de comportamento, será que a gente está fazendo coisa errada? Será que a gente esqueceu de cuidar da nossa saúde como a gente deveria? Vamos falar sobre isso, tem cuidados com os nossos companheiros, tem a sua participação, tem arte, nosso programa tá tão legal, eu quero convidar você a participar sempre pelas nossas redes sociais, mande sua mensagem no Dia Azuca, nos siga nas redes sociais, dê a sua opinião, sugira suas pautas. Pra gente é muito importante. Esse programa só é feito com a sua participação. Senão não tem graça. Então eu conto com a sua participação. Por exemplo, vamos falar de viagem? Ah, esse assunto eu adoro, todo mundo sabe disso. Um dos temas, aliás, de hoje tem muito a ver com isso. O primeiro tema trata da viagem deles. Paçoca, vamos viajar? Bora, parceiro? Paçoca já fez cada aventura comigo, já embarcou em cada voo, já foi pra tanto lugar comigo. Agora, não é tão simples. Não é simples. Tem algumas regras pra isso. Por isso, a gente recebe a veterinária Juliana Stephanie pra falar sobre isso. Tudo bom, Juliana? Como vai? Seja muito bem-vinda. Vamos dar muitas dicas para as pessoas? É só seguir as regrinhas direitinho, não é? Respeitar a burocracia do jeito que tem que respeitar, ver o que é bom para a saúde deles, para a gente poder viajar com calma, não é? Exatamente. São um monte de estratégias que tem que ser tomadas, mas no final tudo dá certo. O importante é respeitar tudo isso para que eles tenham uma viagem tranquila, para que a gente não tenha dor de cabeça no embarque, no desembarque, mas especialmente pensando no bem-estar deles. Vamos falar sobre isso. Vai ter dança também no estúdio hoje. Eu tô tão feliz de receber o Anselmo Zola, que é coreógrafo. É um querido, é uma fera, respeitadíssimo no Brasil e no mundo. E a gente tem a honra de receber ele aqui no programa. Meu amigo, que alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tem apresentação esse fim de semana no Máximo? Hoje. Estreia hoje. Hoje e amanhã? Hoje e amanhã. Que legal. Às 8 horas. Hoje e amanhã às 8 horas. No auditório do MASP. Olha que bacana. Ele vai contar pra gente, vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho. E já vou te contar uma coisa aqui. Vai ter um pouco de apresentação. Ele trouxe uma palhinha pra você aqui no Dia Azuca. Obrigado, querido. Obrigado. Uma alegria ter você aqui. Tão bom a gente falar de cultura, é ou não é? Bom, a tua participação, como eu disse, é fundamental. E eu quero saber se o pessoal, meu diretor Eustáquio, o pessoal descobriu, afinal, qual foi a reportagem feita pelo Rubens Richara, porque eu até hoje não descobri. Hein? Ninguém descobriu nas redes sociais? É mentira, você tá brincando? Ó, você tem alguns minutos para descobrir, afinal, qual é a reportagem. Eu lembro a você que toda quinta-feira a gente tem aquele desafio que o Rubens faz para mim e para você, telespectador do Dia Azuca, minha amiga querida, que normalmente são as mulheres que acertam. Normalmente as mulheres acertam. Até agora os homens não acertaram, só as mulheres. O Rubens me faz uma brincadeira aqui comigo, a gente vê uma letra e há um sorteio eletrônico e ele tem que apresentar uma reportagem que comece com aquela letra. Qual foi a letra da última quinta-feira? Qual é a letra da reportagem de hoje, Eustáquio? Letra F. F de faca. Mas não tem nada a ver com faca. E agora? O que será a reportagem que tem a ver com F? Eu não tenho ideia do que o Rubens fez. Ainda dá tempo de você participar com a letra F. Quero só ver. Vamos esperar. Ele vai mostrar a reportagem hoje. E aí a gente vai escolher já a reportagem da semana que vem. Certo? Muito bem. Vamos falar sobre saúde aqui? Quer colocar as redes sociais pra galera na tela? Vamos colocar antes da gente ir pra nossa primeira pauta, pro pessoal saber. A gente reforça sempre pra ficar fácil a sua comunicação com a gente. Então é sempre Dia Azuca. No Twitter, no Instagram, no Facebook e todas as reportagens disponíveis no YouTube a partir das 6 horas da tarde. Tá tudo aqui pra você. Você também pode participar utilizando o meu Instagram, que é o @Zucatelli. Vai lá, a galera, enquanto eu tô no ar, tá monitorando tudo. Paçoquinha, vai passear, vai dar um rolê, vai curtir o estúdio, que o pai vai falar de saúde aqui. A gente tem uma preocupação grande. A gente vai abrir o programa com um assunto importantíssimo, o aumento dos casos de AIDS entre os jovens. E a gente tem alguns convidados que vão conversar com a gente a respeito disso. O Alan Gomes de Lorena, sanitarista, técnico de prevenção do Programa Municipal DST AIDS de São Paulo. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado. A Maria Cristina dos Santos, que é psicóloga, técnica de prevenção do Programa Municipal de DST AIDS de São Paulo. Bom dia. Obrigado, meu amor. Seja muito bem-vinda. Uma alegria ter você aqui. Obrigada. O Pierre Freitas, que é assistente social. Tá bom, Pierre? Seja muito bem-vindo, querido. Que vai falar pra gente sobre a história dele. Ele vai contar um pouquinho do depoimento dele. Vai contar o que ele vive. Ele vive com HIV. Desde quantos anos, Pierre? Dos 15. Quantos anos você tá?
31. 31. Ele vai falar isso pra gente. Então ele vai dar o depoimento dele pra gente, como ele faz, quais são os medicamentos, o que aconteceu, que preocupação ele teve ou tem, se ele percebeu que as pessoas estão mais preocupadas ou não. Porque é esse o nosso bate-papo, esse é o motivo do nosso bate-papo. A gente já sabe que é AIDS, a gente já sabe que é HIV. Agora, por que os casos estão aumentando? Por que a molecada, por que a garotada, por que os jovens estão se contaminando ainda com o HIV? Por quê? Me conta, Alan, o que está acontecendo depois de tanta informação? Essa é uma questão muito importante, né, Zucatelli, porque uma das coisas que a gente tem feito em relação ao controle da epidemia aqui em São Paulo é justamente levar a informação para os jovens que mais precisam conhecer os métodos de prevenção, né? Hoje, atualmente, a gente não tem só a camisinha, porque a gente ficou sempre muito restrito à discussão da prevenção ao HIV, das infecções sexualmente transmissíveis, com a camisinha. Quando, na verdade, não. A gente tem outras possibilidades de se prevenir em relação ao HIV, que tem a ver com a discussão da profilaxia pós-exposição, que é Isso. a PEP. PEP. A profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Tá. Então, a gente tem feito uma série de mecanismos, estratégias para controlar essa infecção. Mas Que são medicamentos, é pra que gente deixar isso claro. são antirretrovirais. São E aí a pessoa antirretrovirais. toma antes ou toma depois. Exatamente. Perfeito. A PEP depois, a PrEP antes. Mas voltando à sua questão do Vamos porquê... lá. Por quê, meu amigo? Porque tem tanto jovem sendo infectado com HIV aqui no município de São Paulo. Uma resposta que a gente tem feito, e essa é uma resposta programática do Programa Municipal de DST, é de disponibilizar mais testagem rápida nos serviços de saúde. E além disso, tem uma outra estratégia que a gente faz no programa, que são as testagens extramuros. A gente vai nos locais que tem uma circulação de jovem, tem circulação de gays e oferta testagem rápida para esses locais. Então, a gente tem identificado mais casos de HIV nessa população. E pensando de um ponto de vista epidemiológico, de uma resposta social, dentro de uma política pública, isso é interessante. Quando você identifica, você consegue oferecer tratamento, você Exato. consegue ter números, você consegue quantificar e qualificar a situação para poder traçar a estratégia correta. Exatamente. O panorama, quando você fala aumentou em jovens, realmente aumentou, mas pensando em resposta de política pública, isso é muito interessante, porque a gente está cumprindo o papel De diagnosticar. identificar casos, diagnosticar, vincular e tratar. Maria Cristina, muito bom ter vocês três aqui. Estou muito feliz de a gente falar sobre esse assunto. Maria Cristina, eu vou chegar no caso do Pierre, porque eu acho que o caso do Pierre é um exemplo muito importante para todos nós. O fato do Pierre ter hoje 31 anos e ter 15 anos, 15. desde os 15 anos ele vive com HIV, isso mostra que ele está bem, está saudável, está aqui com a gente. Que bom que a gente tem medicação para isso, que bom. Mas tem uma outra história disso, que as pessoas ficaram muito tranquilas a partir da disponibilidade da medicação, de ter medicação e de ter tudo isso. Porque quando eu tenho 46 anos, então eu descobri a vida sexual com a AIDS existindo já. Sim. Então eu cresci com medo da AIDS, eu cresci com medo do HIV, eu cresci sabendo que a camisinha era uma obrigação na relação sexual. Exatamente. Diferente do que acontece com a garotada, porque justamente porque você tem tratamento, porque as pessoas convivem com o HIV ou vivem com o HIV, a garotada por isso ficou mais tranquila e aí deu uma desencanada da camisinha? Não sei se eles desencanaram da camisinha ou é uma questão de acesso, Zucatelli. Você acha que, Essa questão... você acha que falta distribuição mesmo? Puxa, Ou falta informação? Será que Falta a gente informação. relaciona as campanhas? nós sempre estamos falando, né? Essa é uma grande oportunidade, é maravilhoso estar aqui. Obrigado. Você colocar essa pauta. Em 2014, nós fizemos uma pesquisa, a PECAP, aqui na cidade de São Paulo, e aí um dos resultados muito importantes, nós observamos que 46% da população, em 2013, não teve acesso ao preservativo. É muita coisa. É muita coisa, é metade da população. E aí isso é uma questão de saúde pública. Mas menina, isso não é distribuído em posto de saúde? Como é que é? Como é Era que é só hoje? distribuído nos postos de saúde, né? E aí nós pensamos, e a gestão agora do programa de DST-AIDS implementou, nós disponibilizamos o preservativo nos terminais de ônibus, nas linhas de metrô, bares, saunas, enfim, aonde as populações circulam. Isso é muito importante. Então, se é uma questão de acesso,
ali está colocada. Vamos né? oferecer acesso. Vamos oferecer acesso e queremos ampliar muito. Então você não atribui ao fato de hoje a gente não ter esta sensação, esta associação direta do positivo no HIV à morte, que era o que a gente tinha. Sim. Na minha época era isso, né? Quando surgiu. Quando a gente não tem essa associação imediata, você acha que isso não é um problema de informação? As pessoas não ficaram mais tranquilas? Você não atribui nesse sentido? Você acha que não acontece isso? Eu acho que tranquila, porque é essa questão, né? Como é que eu gerencio os riscos, né, na minha vida? E os jovens têm uma coisa de muito desafiar também, né, na vida. É isso que eu vejo. Né? A gente sempre pensa que, não, comigo não vai acontecer, né? A gente se acha um pouco especial nesse sentido, não é? Meio super-herói. Pode, claro, que é uma roda. Claro. Essa pauta aqui chama roda, viu? Só quero falar com o Pierre para não deixar ele sem falar aqui antes. Peraí, espera um pouquinho, não esquece, guarda. Você não vai esquecer? Não vou. Pierre, eu perguntei para eles antes, porque são os especialistas aqui, mas justamente para chegar em você. Se você, na sua época, quando você viu o exame ali positivo, você não achava que podia acontecer com você? Eu vou para além disso. Vai. Eu acho que as políticas públicas, de fato, têm que ser feitas como está sendo trabalhado nos últimos anos. Agora, não é só a política pública que vai resolver a problemática da epidemia entre jovens. Tá. Né? A gente tem uma questão que é estrutural, né? Que é uma questão machista, né? Estrutural, e que permeia dentro dessa infecção. Né? Para além disso, a gente tem uma questão de vulnerabilidade social, né? Da onde esses jovens estão inseridos, quem são esses jovens que estão sendo infectados, né? E também a gente tem a questão do acesso desse jovem aos serviços, né? Porque tem uma resistência do próprio serviço de atender esses jovens, né? De olhar para esses jovens não de uma forma, digamos que ditatorial, né? Ou como o médico ali, né? A equipe médica que atende esse jovem é Deus, né? Que vai resolver todos os problemas dele de uma forma impositiva, mas de construir com esse jovem uma alternativa. Mas você diz isso pós-resultado ou você diz isso no processo de conversa, ou de prevenção, ou de orientação? Em todo o processo, né? A gente vive uma sociedade muito conservadora. A gente não fala sobre sexo em qualquer lugar. Né? A gente não fala sobre sexo em casa, por exemplo. Legal, chegamos num ponto bacana, né? Isso é importante. A gente não fala, por exemplo, a gente existe desde 2007, o PSE, que é um programa de saúde na escola, que não acontece por uma questão conservadora e religiosa. Né? Então, eu acho que a gente tem outras dificuldades para depois a gente pensar em como acessar esse jovem com essas tecnologias. Tá. Para além disso, a gente tem uma pesquisa de 2016 que aponta que 52% da população brasileira não usa camisinha. Né? Então, o que isso diz? 52% da população brasileira não usam camisinha, ou melhor, usam raramente a camisinha. Então, o que isso nos diz? Que não é só a camisinha que vai resolver o problema. Perfeito. Né? A gente tem 35 anos de epidemia de HIV e de AIDS, e que todo esse período o Estado, né, os entes governamentais, trabalharam sempre na pauta camisinha, 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 e que os resultados nas pontas que não está dando certo. Mas por exemplo, né? esse Porque número... está tendo uma falta de diálogo. Tá, eu não tenho acesso a números do passado, mas pegando esse teu número, talvez você tenha. Hoje, 52% não usam. Mas há alguns anos, quando a gente tinha mais medo do HIV, esse número não era maior ou não? Então, mas aí a gente tem que pensar que não é a questão do medo que a gente resolve o problema. Lá no início da epidemia, todas as campanhas de prevenção eram focadas no medo. O que resultou hoje? E mais estigma, mais preconceito, mais exclusão. Então não é a questão do medo, a questão é que a gente tem que informar as pessoas. As pessoas, e até os jovens, eles têm que ter consciência de quais são todos os métodos de prevenção que existe hoje e ele que tem que decidir qual que ele quer utilizar. Se a minha opção é não transar com camisinha, é não usar com camisinha porque eu não sinto tesão, não sinto prazer... Eu tenho que ter um plano B ali. Eu tenho que ter outras formas. Perfeito. E eu tenho que ter consciência das outras formas. Que é a PEP, que é a PrEP, que é fazer testagem frequente, né? Que é sempre estar perto do serviço de saúde. Então eu tenho que ter essas possibilidades. A partir do momento que eu tenho essas possibilidades e que essas possibilidades dão certo, mesmo que eu me infecte com alguma coisa, com alguma IST, eu vou poder me tratar. Eu vou poder me tratar mais rapidamente e a possibilidade de eu transmitir essa infecção para outras pessoas é muito menor. É interessante, eu gostei do teu ponto, é muito interessante isso, porque na minha geração realmente foi o medo.
O que nos protegeu foi o medo. Mas eu entendo o que você está dizendo, que se você mantém esse tipo de política, simplesmente, se as pessoas só têm isso, você aumenta um outro problema que é o preconceito. Então, tô entendendo, hein? Tô entendendo. Tô gostando dessa conversa aqui, tá ficando muito bom esse bate-papo aqui. E aí eu queria vou tocar em outro ponto, né? A gente vive em uma cultura que não é o uso do preservativo, né? Desde quando surgiu a camisinha ela surgiu no contexto da prevenção da gravidez. Pronto, um método contraceptivo. Ponto. Advento do HIV, da AIDS, lá na década de 80, aí foi pensada na camisinha como forma de prevenção do HIV, né? Tá. A gente não falava das outras STs até então, a gente falava só do HIV, só da AIDS, que era, Porque era o mais grande, assustadora. Que era o mais assustador. Eu tô batendo nessa tecla, me Ela desculpa, é mas é mais porque assustadora. estou me colocando na mesma situação, entendeu? Então, assim, o que me protegeu foi o medo. Sim. Não, que seja, Certo. mas hoje o medo não dá Não certo. estou dizendo que vai dar certo Não, isso, mas hoje estou o dizendo medo que não dá funcionou certo. com a minha geração. E aí assim, a gente teve todo esse processo histórico lá atrás, e hoje, o que entra na casa de todo mundo todo dia? As novelas. Quando tem dois atores lá, um ator e uma atriz lá transando na novela, surge a camisinha? Aparece a camisinha na história? Não. Muito raro, muito raro. Não, muito raro não aparece. Eu particularmente nunca vi. Né? Pode ser que eu esteja equivocado, mas Não, eu particularmente nunca eu acho vi. que eu já vi em alguma cena ou outra, eu já vi algo assim. Mas talvez seja em filme ou em série, seria desonesto se eu falasse, mas eu já vi. Teve uma introdução da camisinha num telejornal focado para jovens, né? No horário específico, que não é que pega a massa da população. Mas Agora, não é, em horários você nobres, tem razão, não é normal. Não existe. E aí, como que eu, que tô lá, que admiro aquele ator ou aquela atriz, e que sigo, enfim, que sou fã, não vejo eles transando na novela, sem camisinha? Porque na minha prática sexual, na minha vida, eu tenho que usar. Legal esse ponto. Fala, Alan, agora eu vou deixar você falar. Desculpa, eu demorei Obrigado. para voltar em você. Não, porque... É que eu quero que todo mundo fale. Porque o que o Pierre estava falando, acho que é muito interessante para compreender um processo de mudança. Quando você fala, a minha geração viveu com medo do HIV. E foi. E foi mesmo, né? Década de 80, 90, né? Isso. Nem tinha antirretrovirais ainda disponível no Sistema Único de Saúde, nem tinha Sistema Único de Saúde década de 80. A gente só conseguiu implantar em 88 com a Constituição, em 90 com algumas leis estruturais, né? Para implantar o SUS. Mas o que eu quero dizer com isso, para falar a verdade... Me ajuda, vamos lá. A juventude, de certo modo, ela não passou pelo grande momento da epidemia, que foi a construção dela. E hoje... Tá certo. E isso é importante do porquê a juventude não consegue usar a camisinha, porque ela não viveu um processo muito intenso de algumas populações que foram mais afetadas pela epidemia de HIV, de AIDS. E hoje, essa mesma juventude não tem tanta percepção assim do que é mesmo um risco para o HIV, do que é eu me infectar com HIV. Hoje ela é uma doença controlada, tem o tratamento. Você pode fazer o tratamento como prevenção e virar uma pessoa que não transmite o vírus do HIV, que é o que a gente chama de indetectável igual intransmissível. E um outro ponto importante é justamente as campanhas. As campanhas precisam ser mais direcionadas para esse público. E tem que ter uma linguagem muito específica, muito do cotidiano daqueles jovens. Se a gente criar uma campanha, e as campanhas precisam estar adaptadas para esses contextos. Um jovem gay branco, que é diferente de um jovem gay preto. Ainda existe grupo de risco? A gente usa isso ainda? Não. Todas as pessoas são vulneráveis, né? Não se usa mais esse termo. Estamos Acho que a gente pode pensar em populações que têm uma maior vulnerabilidade para infecção. Tá, que é o que um antigamente grupo a de gente chamaria, chamaria antigamente de grupo de risco, ou não? É que não necessariamente, porque o grupo de risco está muito focado em uma população só, que aquela população ali é onde tem todo o problema. Perfeito. Quando a gente pensa na questão de populações que têm uma maior vulnerabilidade, a gente está pensando em populações que têm várias questões, para além das práticas sexuais, né? A gente analisa também uma questão social, uma questão de território, várias outras questões junto que coloca essa pessoa, né, em uma situação de maior vulnerabilidade para a infecção. Tá. Vocês citaram aqui algumas coisas e que me chamam a atenção. Por exemplo, onde tem mais hoje? Onde as pessoas estão sendo mais infectadas? Olha, É em São Paulo, é fora de São Paulo, são nas áreas mais simples de São Paulo, é na periferia? Onde é? Onde é a coisa mais grave? Se é que a gente consegue regionalizar isso? Eu não pensaria dessa maneira. Fala. Eu pensaria de uma outra forma. Quais são para além de pensar por que os jovens estão se infectando,
quais as ações que nós podemos desenvolver para diminuir a infecção desse jovem. Para além de pensar só numa questão estatística de qual é a região ou qual é o território que tem a maior... Mas isso é claro hoje ou não? Mas isso Sim, a gente tem dados que a gente pode apresentar Nós isso. temos uma questão que é importante, que é a questão do acesso aos serviços de saúde. É por isso a minha pergunta. É nesse ponto que eu quero chegar. Sim. Se você é uma pessoa que você tem menos... o serviço de saúde não está perto dela, consequentemente ela está mais vulnerável. É nesse ponto que eu quero chegar. Exatamente. E não necessariamente esse dado vai captar essa pessoa. Mas nós pensamos em estratégias, né? Por isso, quando o Alan fala das atividades que nós fazemos extramuro, porque os serviços de saúde, eles são pouco atrativos. É verdade. E os jovens têm muita dificuldade de acesso. Tá certo. Né? Talvez não achem interessante, a gente não receba de uma forma mais alegre, mais feliz, enfim. Até porque tem muitos outros problemas sendo resolvidos ali, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, nós optamos, uma das nossas estratégias, que tem sido muito bem sucedida, é levar a prevenção para esses espaços, os extremos da cidade. Bom, né? bom. A epidemia, ela tem idade, ela tem cor, ela tem lugar, né? E aí você precisa levar esses recursos para mais próximo da população. Nessa perspectiva, levamos, e aí, porque o vírus é circulante dentro de redes, né? Então, nós entramos, uma das nossas estratégias, a gente tem um projeto chamado Plantão Jovem. Trabalhamos na perspectiva da educação entre pares. Então, são jovens que conversam com jovens, né? Lá eles discutem essas vulnerabilidades a que os jovens estão expostos e levam esses insumos de prevenção. Quando mapeados esses locais de circulação, de convivência desses grupos, aí nós ofertamos a testagem de HIV. Nessa perspectiva é que aumentam os números do diagnóstico, né? E é muito interessante, eu só vou falar um dado que é muito importante. Os casos de HIV, eles crescem na cidade, mas diminuem os números de casos de AIDS. Perfeito. Perfeito, então, claríssimo. O que a gente fala é de um diagnóstico precoce. Que funciona porque você tem acesso à medicação. Exatamente. Você toma medicação todo dia? Sim. Todos os dias? Todos os dias. E você está tranquilo, você está super bem, sua saúde está boa? Os efeitos colaterais pode ser que em alguns momentos são diferentes. Mas se eu tivesse diabetes, tivesse pressão alta, eu também teria que tomar remédio. Perfeito. Né? Então, mesma coisa. É uma rotina. Então, já entrou na minha rotina, né? Até porque já são 16 anos vivendo com HIV. Então, isso já teve um processo que foi mais difícil, né? Mais delicado, até por conta dos efeitos colaterais. Mas com o avanço até da medicina e das novas tecnologias, então hoje tem remédios com menos efeito colateral, né? Que possibilita essa pessoa ela ter uma maior facilidade de adesão ao tratamento. Então, eu tenho que tomar todo dia. E que é para além do remédio, na verdade, né? Porque quando a gente pensa em uma qualidade de vida, para toda a população, em especial para quem vive com HIV, a gente tem que pensar também em qual é a alimentação que a gente está comendo, né? Se a gente está fazendo exercício físico ou não. Então, a gente acaba observando a nossa saúde de outras formas, com outros olhares, até mais atento, né? Porque eu antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, quando eu tinha uma dor no dedão do pé, eu já corria para o médico e falava, tô com dor no dedão do pé, deve ser por conta do HIV, né? Então, eu ficava muito mais atento. Hoje não, porque já conheço um pouco mais... mais informação. Hoje não, porque eu já conheço um pouco mais meu corpo, mas é um processo que a gente vai prestando mais atenção em como que a gente lida com o nosso próprio corpo, né? Alan, a gente está falando aqui, falando muito dos jovens, a gente sabe que tem um problema sério também entre os mais idosos, e aí é o efeito do Viagra e dos outros medicamentos. É uma galera que voltou a ter uma vida sexual ativa e às vezes não tinha, antigamente não tinha. E esse pessoal está menos acostumado ainda com o preservativo e com a camisinha. Então, há uma preocupação também com essa população? O Programa Municipal de DST, a gente tem se dedicado para populações mais afetadas em relação à epidemia de HIV, né? Foi como a Cristã estava falando, né? 51% hoje das novas infecções no ano passado foram em jovens. Quando a gente fala jovens, desculpa, só pra gente... Jovens de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos. Tá. Se a gente for pegar os dados de 15 a 20... Quando a gente recorta, né? Em relação aos idosos, os dados epidemiológicos mostram que ano passado 2% dos idosos foram infectados com HIV. Epidemiologicamente, olhando para o dado, não tem nenhuma significância
do ponto de vista da epidemia. Eu entendi. Mas tem um paradoxal aí, né? Fala, por favor. Porque se lá na década de 80, esses idosos, teoricamente, né, eles vivenciaram a questão da epidemia, de como eram as campanhas e as campanhas do medo, né? Então, quais são as dificuldades hoje para ele estar se infectando com HIV? Né? Eu acho que tem um paradoxal aí. E aí, você pode até a questão... Aí vem muito a questão do preconceito do também. Viagra, Né? pode ter outras questões em torno aí que facilita essa nova infecção. Né? Pode ser. Então falamos um pouquinho de extremidades aí, a gente já entendeu que a coisa mais grave está entre os jovens mesmo, até os 29 anos. 15 a 29. 15 a 29 anos. E na minha faixa etária? E a turma entre 30 e 50 anos? É uma população mais consciente ou não? Eu acho que essa é uma boa questão, né? Porque o nosso trabalho é sempre baseado em dados epidemiológicos, né? Para tentar construir uma política pública mais equânime, né? Em relação a populações mais afetadas. De 30 a 40 anos, até 50 anos, 50 anos, os dados não mostram tanta relevância assim. Entendi. Ou seja, é uma população que teoricamente tem mais informação, viveu com isso e se protege mais. Mais adepta, de alguma forma. Eu penso que é uma população que mudou os hábitos sexuais. Também. Eu penso dessa maneira, não no contexto de ter mais informação, enfim, eu acho que pode ser também isso, mas eu acho que muda os hábitos sexuais. Perfeito. Né? Eu, por exemplo, eu tô com 31, meus hábitos já são diferentes. Hábitos já são completamente diferentes. Perfeito. Né? De quando eu tinha lá 15 a meus 25, eu tinha uma vida sexual muito mais ativa do que eu tenho hoje, por exemplo. Né? E tem uma coisa que é importante, Faz né? sentido. Só para eu finalizar. Não, e tem uma coisa que é importante. A gente está fazendo essa roda de conversa, esse bate-papo, estamos falando de sexualidade. Isso. E sexualidade, ela é uma construção contínua de alguns modos de vida, né? De como as pessoas vão se colocar em relação ao sexo, aos seus afetos, como vão me relacionar. Isso tem a ver com uma diversidade muito ampla de entender esses comportamentos. E quando a gente coloca o HIV/AIDS nesse lugar, a gente quebra a cabeça para entender mesmo algumas questões, algumas práticas, algumas atitudes. Eu acho que essa é a grande questão de trabalhar com a vida, trabalhar com pessoas, trabalhar com populações, é entender essa diversidade e que é muito... É amplo, né? É muito amplo. Tem participação do nosso telespectador. Vamos lá, antes da gente terminar, que eu adoro quando o telespectador participa. Olha lá, vamos lá. A Juliana, vamos lá. Infelizmente não é somente o aumento de HIV, também houve aumento de outras DSTs, né? Como a sífilis em jovens. Já vou falar um negócio sobre isso. Creio que a cultura influencia. É disponibilizado preservativos na USBs e terminais de ônibus, porém muitos ainda têm vergonha de pegar em meio a várias pessoas ao redor. E tem outros que possuem o pensamento, hoje tem tratamento controle. Vai, Maria Cristina, fala pra mim aí. Olha, é muito interessante. Bom, né, o comentário dela? Obrigado, Juliana. Foi ótimo, Obrigado, Juliana. linda. A questão da sífilis a gente está levando também, né? A hora que a gente vai aí com a nossa testagem para a rua, a gente leva de HIV e de sífilis, é muito importante também a testagem para sífilis. E aí as pessoas têm vergonha, é muito interessante. É interessante isso, né? A gente tem um dispositivo de dispensador de preservativo. A primeira experiência foi colocar na porta da Secretaria da Saúde. E aí é interessante observar as pessoas, né? Porque elas passam ali, a gente queria ver qual é o comportamento e qual era a adesão dessas pessoas. Então elas passavam assim, pegavam o preservativo, mas elas conversavam com o dispensador. Bom, vou pegar, essa é para o meu filho, essa é para não sei quem. Você tá brincando? Você entendeu? Eu acho que essa coisa da vergonha, as pessoas têm muita vergonha. Mas agora é muito interessante ver a mudança do comportamento. Porque aí passa lá, o preservativo está lá disponível. Legal. Aí ela passa no outro dia, o preservativo também está. Então não precisa pegar um montão, sabe? Fazer um estoque na sua Pega casa. todo dia. Passa lá todos os dias. Sexta-feira deve ter uma saída maior, né? Porque aí é aquele final de semana. Mas eu só quero dizer uma coisa que o Alan falou. A questão de negociar o uso do preservativo. Fala isso. Isso precisa ser conversado entre os casais. Legal, né? ponto importante. Olha, sejam homens, mulheres, os jovens, a terceira idade, todos precisam fazer essa discussão. Temos a opção do preservativo masculino, do preservativo feminino. Aí o cara, de repente, não quer usar, acha que incomoda, aperta.
Temos as outras estratégias de prevenção, a PEP e a PrEP, muito interessante. Não usei, eu tenho até 72 horas para procurar um serviço de saúde, de urgência e emergência, nos finais de semana, as nossas unidades especializadas, onde eu posso fazer a profilaxia após exposição. Durante 28 dias eu tenho um acompanhamento com antirretrovirais, faço a testagem. E daí tem aquelas pessoas também, não uso, não vou usar nunca, faça essa profilaxia pré-exposição. Essa medicação também é gratuita? É todas disponíveis, todas dentro do SUS. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar essa Tá batalha. bacana, não tá é? bacana. Tem muita coisa aqui. Olha, a gente Temos. abriu espaço para bater papo, para conversar aqui. Olha que legal isso. A sua participação é fundamental. O mais importante, a gente tem que se conscientizar, tem que espalhar isso. Ó, esse programa vai estar disponível a partir das 6 horas da tarde no YouTube. Vamos espalhar isso. Vamos. Manda para todo mundo, entendeu? Pega o link, copia lá no Diazuca e manda pra galera, espalha, coloca nos seus grupos de WhatsApp. Tanta informação, 3 pessoas que trouxeram tanta informação pra você. Vamos divulgar isso, vamos vencer esse jogo, vamos ganhar essa batalha. Tem serviços aqui, vamos lá, ó. O site do Programa Municipal de DST-AIDS é prefeitura.sp.gov.br/saúde/DST-AIDS, tá certo? Certo. Aí tem as redes sociais, vamos lá, no Facebook, no Twitter, no Instagram, é sempre Programa DST-AIDS, tá certo? Certo. Mais alguma rede que vocês querem chamar a atenção, que vale a pena? Na verdade, eu queria, antes de falar da rede, eu poderia fazer 2 comentários. Você pode tudo. Super rápidos. Vai lá. Eu acho que, primeiro, pegando um pouquinho do gancho do que o Alan trouxe, quando a gente fala de sexo, a gente fala de prazer e de desejos, de tesão. Né? A gente não olha o outro indivíduo como possibilidade de ter alguma infecção que pode me transmitir. Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, a questão da sexualidade, né? Falar mais abertamente, enfim. Como estamos fazendo Como aqui. estamos fazendo. Ao meio-dia. E tomara que seja mais vezes Não também. E no campo da negociação, que a Cris trouxe. Né? A gente vive numa sociedade machista e que em muitos momentos a gente não consegue fazer essa negociação. Né? Em especial entre mulheres que são casadas. Né? Porque o marido pega geral, fora da relação, né? Teoricamente é uma relação monogâmica e na hora da relação entre os dois não usam camisinha. E aí essa mulher também não consegue colocar essa camisinha ali em xeque ou fazer essa negociação. Eu acho que a negociação ela é importante, ela é necessária, mas infelizmente nem em todos os casos a gente consegue fazer isso por conta que a gente também precisa discutir, e muito mais ainda, sobre o machismo estrutural que está na nossa sociedade, né? Pegando o gancho sobre os serviços, eu trabalho numa instituição chamada Koinonia. A gente tem um projeto... Como chama, desculpa? Koinonia. Tá. Presença ecumênica. A gente tem um projeto focado em jovens, né? Que é financiado pelo programa municipal. Que legal. E que vai para as periferias da cidade, que a gente faz justamente essa discussão sobre a questão do machismo, dos direitos humanos, do acesso dessa galera ao serviço de saúde e incentivar o diagnóstico precoce. E aí a gente tem uma página no Facebook que é @JuventudesDH. Juventudes DH. Isso. E Legal. aí lá a gente fala de uma forma descontraída sobre essas questões. Não só sobre sexo, né? A gente fala tudo que permeia ali a vivência do ser jovem. Gente, eu só posso agradecer, que bate-papo bacana. Vocês foram maravilhosos aqui. Alegria de receber o Alan Gomes de Lorena, a Maria Cristina dos Santos e o Pierre Freitas. Vocês ajudaram muita gente hoje, como sempre fazem, eu tenho certeza absoluta. Foi uma alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão convidados a voltar. A gente volta. Faremos outros papos desse tipo. Diazuca tá de volta, a gente fez um papo super legal aqui sobre acabar com HIV. Vamos enfrentar a AIDS, vamos em busca de informação, tá bom, gente? Vamos juntos nessa luta aí. Que legal, foi um bate-papo muito bacana aqui. A galera participou muito nas redes sociais. Vamos lá, tem participação da galera nas redes sociais? Deixa eu ver. Participação. Olha isso aqui, eu tenho um amigo gay de 19 anos. Pergunta se o amado usa preservativo. Dei uma bronca nele, tipo de mãe, sabe? Quanta inconsciência. Foi a Paula alertando as pessoas sobre isso. Paula Teixeira, obrigado, Paula. Puxa, pega na orelha dele mesmo. Puxa a orelha dele. Vamos lá. 2 temas sobre aviação em um dia só. Aí o coração não aguenta. Você já sabe que tem outro tema sobre aviação? Opa, vazou uma informação de bastidor aqui.
Tô achando que vazou uma informação aqui. Mariana, é verdade, tem 2 temas sobre aviação hoje. 2 temas. Programa, como sempre, sensacional. É o Alexandre. Obrigado, Alexandre. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Galera mandando muitas mensagens. A Luciana Zuca, adoro o seu programa. Muito bom, com assuntos interessantes. Que bom que você voltou pra TV. Eu tô feliz demais também, ainda mais que eu voltei aqui pra Gazeta. Aqui é uma delícia, a casa é uma delícia. Vamos lá. O que tem de vídeo do Minuto Pet aí? O Paçoca tá muito bem acomodado, ele tá querendo viajar, que a gente vai falar de viagem aqui, então ele já tá pronto pra viajar ali, já tá pronto pra ter todas as informações. Pra onde será que eu vou com o Paçoca agora, hein? Tem muitas dicas pra você que viaja com o seu pet. E tem uma galera participando do Minuto Pet, mostra aí. Ready? Look. Wow. Take one, pull. Okay, good boy. Tadinho! Tadinho! Que maldade isso! Deixa ele comer o outro também. Não faz mal que ele pegou o que tinha um negócio pequeno. Deixa ele. Coitado. Você tem um vídeo legal que você recebeu? Manda pra gente. Tem tanto vídeo legal na internet, no Instagram, que... os vídeos que a gente se diverte demais com os nossos pets, ou você fez um vídeo com o teu, manda pra gente, manda pras nossas redes sociais pro Dia Azuca, ou posta nas suas redes sociais e marca a gente, Dia Azuca. Você coloca a hashtag Dia Azuca e marca a gente também, coloca lá o @Dia Azuca. A gente acha o seu vídeo e mostra aqui. Agora tem as notícias do Você Viu, roda a vinheta. Fãs de rock e pop como eu estão felizes nesse último fim de semana com um encontro bem inusitado no palco. Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, sucesso desde os anos 70. Estava em Las Vegas com a namorada, assistindo ao show dos Backstreet Boys. Sério, boy band que bombou nos anos 90. Agora está de volta fazendo residência em Las Vegas. Momento inusitado aconteceu quando os Backstreet Boys chamaram uma fã no palco para uma homenagem. Essa fã era namorada do Steven Tyler, tá bom ou não? Ele não perdeu a chance, foi pro palco também, né? Muito legal, muito bacana ver isso. Esse encontro de artistas de gêneros diferentes se divertindo, sem preconceito. Aerosmith também tá com residência de shows em Las Vegas e vai até julho. Eu já fui, é muito bom esse show. Vamos lá. Uma britânica de 7 anos nasceu com um tipo raro de surdez. Uma surdez profunda. Passou pelos seus 2 primeiros anos de vida sem ouvir ou falar nada. Ela não tinha um nervo auditivo, ou seja, aparelhos auditivos ou implantes não fariam diferença, eles não seriam a solução. Segundo os médicos, a realidade dela seria esta, ou seja, não escutar. Foi quando os pais decidiram submeter a filha a uma cirurgia cerebral pioneira, ainda um pouco arriscada, para a colocação de um implante auditivo no tronco encefálico. Se os resultados fossem bons, a menina conseguiria ouvir barulhos mais intensos, como a buzina de um carro, por exemplo, e poderia sair de casa sozinha, com mais segurança, quando fosse mais velha. Deu tudo certo. Hoje, 5 anos depois da cirurgia e de algumas sessões de fonoaudiologia, Leia consegue ouvir conversas no telefone, falar frases completas e até cantar, de acordo com os pais. A coisa mais emocionante nesta jornada toda foi ouvir a filha dizer "eu te amo" e "boa noite, mamãe". Algo que eles nunca imaginaram que aconteceria. Emocionante essa história e muito legal. E já que a gente estava falando sobre os nossos dogs, os nossos gatinhos, enfim, os nossos pets, é a vez da história do Gus. Um cachorrinho americano que nasceu com má formação nas patas da frente. Aí ele teve que amputar uma delas. A dona, a Melody, resolveu então mandar fazer uma espécie de snowboard, adaptado para o Gus poder brincar na neve. Ele demorou um pouquinho para se adaptar, mas depois que acostumou, não larga mais. O Gus adorou, vive para deslizar por aí. Dá uma olhada nisso, galera, fala sério. E brincar com a Melody e com outros cães. Super legal. Criatividade da galera e o Gus se divertindo. Vamos viajar? Falar com a Juliana Stephanie.
Minha amiga, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada a você. Você tá bem acompanhada aí, né? Você viu do meu ladinho aqui. Você tá aí, né? Esse cara não é bobo, não. Ele sabe é muito bom. bem que ele gosta de ficar perto de gente que gosta de cachorro. Ele já isso aí. sabe disso. Eles sabem disso. Vamos falar sobre viagem? Sim. Muita gente gosta de viajar com o seu cão, com o seu gato. Gato é um pouquinho mais difícil, o gatinho não gosta muito de sair de casa, mas a galera gosta de viajar com o cachorro em geral. Então vamos falar, porque tem uma série de cuidados e de regras que a gente precisa seguir. Tem uma foto aí já pra gente abrir esse bate-papo? Cadê as primeiras fotos, seu Eustáquio, que você separou aí? Deixa eu ver, pra gente já colocar na tela. Isso, olha que bonitinho ele com a sua mala ali. Você tem um kit de coisas que você precisa levar na viagem. Vamos falar primeiro os primeiros passos. Decidi fazer uma viagem e levar o meu cachorro comigo. Quais são as minhas primeiras preocupações? Bom, primeiro de tudo, eu saber primeiro para onde você vai. Né? Perfeito. Vamos decidir para onde, qual que é o destino, se esse destino tem alguma exigência. Então, por exemplo, se for um destino nacional, se tem talvez alguma doença ali naquele destino que você talvez tenha que vacinar o seu cachorro para preservar, para prevenir. Então, o destino é bem importante. Por exemplo, então vamos pensar primeiro numa viagem no Brasil. No Brasil, Vamos no mais fácil. Então, Tá. eu vou fazer uma viagem, vou para Belém do Pará, que é uma cidade que eu adoro, por exemplo. E aí eu vou voar, obviamente, vou sair de São Paulo e vou voar para Belém. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro na parte do destino é isso, saber se tem alguma coisa diferente da onde você está, que você tem que prevenir o seu cachorro ou o seu gato sobre alguma doença infecciosa que possa ter ali. Agora, na parte do transporte, para viagens nacionais de avião, principalmente o que é exigido é a carteirinha de vacinação em dia, Tá. principalmente com as vacinações da raiva, ela tem que estar em dia. Perfeito. E o atestado veterinário. Na verdade, assim, não só para viagens de avião, tanto para ônibus quanto para carro, você sempre tem que estar acompanhado do atestado veterinário, que vale por 10 dias, e a carteira de vacinação em dia. Então eu vou ao veterinário dele e aí eu Isso. peço um atestado. Ó, vou viajar com o paçoca e com a tapioca. Exatamente. Eu preciso de um atestado dizendo que eles estão bem de saúde. Eles sabem, né? O veterinário já sabe. Eu preciso da carteirinha de vacinação que está ali, que tem que estar com tudo em dia, e um atestado feito pelo veterinário. É isso? Exatamente. No atestado ele vai falar que não tem nenhuma doença contagiosa, que ele tomou todas as vacinas, que ele foi vermifugado, vai falar que ele está bem de saúde e que ele está apto para viajar. Com esse atestado você consegue tanto embarcar no avião quanto no ônibus ou de carro, por exemplo, se te pararem no meio da viagem. E eu lembro você que, especialmente no avião, não tem sempre vagas disponíveis. Tem uma limitação do número de animais que você leva no avião, certo? Isso é uma dica Não é bem... você chegar no aeroporto com o seu cachorro, com o atestado e com a vacina. Às vezes você não vai conseguir embarcar. Não, e isso acontece muito, eu já vi acontecer. muito. Ontem não, essa semana mesmo me ligaram exatamente com esse problema, que a pessoa tinha uma viagem e não tem como, não tem o que fazer. Na verdade, assim, o que eu sempre falo para as pessoas, antes de comprar a passagem, você tem que ligar na companhia aérea e verificar se tem essa disponibilidade de vaga. Porque se você compra a passagem, você fez a reserva, você já gastou esse dinheiro e não tem a vaga, você não vai conseguir viajar com ele, você vai ter que trocar, você vai ter que pagar taxa para trocar, às vezes você vai ter que perder essa passagem, isso acontece muito comigo. A pessoa acaba indo viajar, por exemplo, para o exterior, em uma mudança, ela vai, deixa o animal Tem que voltar a buscar. e volta para buscar. Eu tenho um amigo meu que tá morando em Orlando, ele mudou pra lá, Natanael, abraço, Nata, tá aqui no Brasil, e ele voltou agora pra buscar os cães, porque ele já tá morando lá, só que a burocracia era muito grande, ele não conseguiu ainda, então ele voltou, vai passar, tá trabalhando aqui, vai ficar um tempo aqui e voltar pra lá. Agora, por exemplo, vamos lá então. Então já estamos com a documentação, eu liguei na companhia aérea e tem lugar. Qual é o tamanho ou o peso do cachorro que pode ir dentro da cabine e o que tem que ir lá embaixo? Então, na verdade, assim, para ir na cabine, são duas coisas mais importantes. Tanto o peso, tem que ter o limite de peso. Então, normalmente são 8 quilos. Só que você tá bem ainda, parceiro. Não, paçoca com certeza pode ir de qualquer jeito na cabine. Ele passa tanto no peso quanto no tamanho. Porque assim, não adianta só falar, meu cachorro tem ou o meu gato tem o peso específico, o necessário. Ele tem que ter o tamanho certo também. Porque às vezes o cachorro ou o gato é um pouquinho mais alto e não vai conseguir embarcar por causa do tamanho. Então, para a cabine, as coisas mais importantes é o peso e o tamanho. Tá. Cada companhia tem sua regra. Então, cada companhia tem o tamanho específico que pode e tem o peso ideal que eles também, o limite que eles aceitam. Então, essa é a parte de voo na cabine. Os outros animais vão automaticamente no porão. Só que aí no porão tem um cuidado. Dependendo da raça, que chama as raças braquicefálicas, aquelas de focinho curto. Me fala, dá alguns exemplos para o pessoal saber. Vai lá, o Pug. Então, o Pug, o Bulldog, o Boxer, o Pitbull. Não pode? Não pode. O Engato, o Siamês, não pode. Não pode? O Siamês não, o Persa, desculpa. Não pode no porão? Não pode no porão. Essas pessoas não têm como viajar de avião com cachorro. Isso é um grande problema, porque, na verdade, assim,
a companhia aérea ela não permite, ela restringe essa viagem no porão, e aí você é obrigado a levar o animal como carga viva que vai viajar no porão também, só que como carga. Então é uma coisa meio... Se a gente for parar pra pensar, não tem muita lógica, não faz muito sabe? sentido. Ali, ó, vai daquela forma, é isso? Exato. Na verdade, assim, o que seria certo se o Brasil tivesse uma legislação sobre isso? Porque não existe legislação brasileira que fale e que adeque o transporte de animais, tanto para companhias aéreas quanto para companhias de ônibus. Não existe uma lei brasileira que determine isso, como são essas regras. Eu sei, por exemplo, que no avião eu não posso comprar uma passagem para levar uma poltrona para o Paçoca, mas no ônibus eu posso? Então, não, também. Também não posso? Dependendo da companhia aérea, da companhia de ônibus, a maioria não. E no ônibus ainda é mais chato, porque você não tem nem opção de colocar ele no porão, né, no bagageiro, porque realmente não tem condições de nenhum animal ir no bagageiro. Então, o que acontece nos ônibus é que os animais maiorzinhos de tamanho não viajam. Não viajam. Não viajam. São os pequenos e aí eles vão na cabine. Eles vão junto com você no pé. Tá. Tem pergunta do telespectador, deixa eu ver, mostra pra mim. Deixa eu ver o que a galera tá perguntando aqui, pessoal participando. Obrigado pela tua participação. Vamos lá, é a Lúcia. Posso levar minha cachorra comigo, a staff de 23 quilos? Pô, perfeito. Pagando uma passagem normal dentro da caixa de transporte? Não, né? Não, então, na verdade, não existe nenhuma companhia aérea que permita que você pague um assento para levar o cachorro. Não tem como. Não pode. Não pode. Não pode. Desse jeito você não consegue, amor. Infelizmente Mas você assim, não consegue. para você ir com ela no porão, você vai ter que pagar uma taxa para levar ela no porão. Isso. E ainda assim respeitar todas as mesmas regras, né? Isso. No porão ou na cabine é a mesma coisa. Isso, as exigências de sanitárias são as mesmas coisas, mas no porão tem a regra da caixa de transporte. Então não pode ser simplesmente qualquer caixa de transporte. Tem que ser uma caixa de transporte que ela tenha um certificado do IATA, que é o órgão que regulamenta essas viagens internacionais. Então não são todas as caixas, não são todas as marcas, não são qualquer tipo. Tá. Tem regras. Antes da gente passar para as viagens internacionais, agora deixa eu fazer algumas perguntas em relação à saúde. Por exemplo, o Paçoca, não preciso dizer para ninguém que é muito sossegado. Então, de verdade, eu já voei muito com o Paçoca, nunca teve nenhum problema, foi super tranquilo. Mas o Paçoca não enjoa no carro, o Paçoca não enjoa no ônibus, o Paçoca anda de moto comigo e não enjoa. Então, no avião, muito menos. Agora, tem cachorro que fica agitado, que fica agressivo, que enjoa. Sim. Normalmente, o que vocês recomendam nesse caso? Porque algumas pessoas já falaram para mim, você dá algum calmantezinho para ele, alguma coisa? Eu não, porque eu não preciso. Mas, normalmente, isso é comum? Então, na verdade, assim, muita gente me pergunta sobre tranquilizante, sedativo. Isso não pode, não é permitido. Então, não pode. Para você conseguir viajar, tanto nacional ou internacional, você não vai conseguir embarcar se o animal estiver dopado, por exemplo, sedado. Tá. Então, o que você consegue fazer? Adaptar ele a fazer uma adaptação para ele entender que aquilo que ele vai ser submetido não é uma coisa esquisita. Então, gostei disso. Você pode começar a deixar a caixinha em casa, ele entrar um pouco, sair? Na verdade, assim, então se você sabe que você tem uma viagem, o mais importante é você acostumar esse animal ao como ele vai viajar. Então, se ele vai dentro da casinha, ele tem que acostumar que aquela casinha é um lugar seguro, que ele pode dormir. Então, ali ele vai estar super relaxado e não vai estar estressado. Agora, o problema é que tem muita gente que fala, vou viajar semana que vem. Comprei a casinha hoje e meu cachorro vai. Conhece a casinha no aeroporto. Vai. E o gato ainda é mais complicado que cachorro, porque gato não gosta nem de sair de casa, né? E não acostuma assim. Então, eles ficam realmente muito estressados. E aí, o que vocês sugerem? Dá alguma coisa homeopática, alguma coisa que deixa ele mais tranquilo? Existem os medicamentos homeopáticos, mas eu acho que o mais importante de tudo é realmente acostumar antes. Tá. Você tem que pensar que não é uma viagem normal, comum, que nem é para nós. Para eles, vai ter um estresse. De qualquer maneira, eles vão ficar estressados durante a viagem. Então, a gente tem que evitar isso. E como a gente evita... Então, compre a casinha que você vai usar na viagem antes e cria essa situação. Vai dar um rolê de carro, põe ele nessa casinha. Passa a usar essa, em vez de usar a que normalmente você usa. Para que ele acostume com aquele ambiente e veja que aquilo lá não é um bicho de 7 cabeças. Que é tranquilo, mesmo em casa. Eu vou contar o que eu fiz. Porque, como o Paçoca estava muito acostumado a viajar e a Tapioca nunca tinha viajado, eu comprei a casinha dela e eu deixei a casinha lá. Exato. Ela ficou na minha sala. E ela começou a usar como casinha. Exato. Então ela entrava, saía, entrava. Então ela ficou absolutamente tranquila. Então ela não tem mais medo nenhum daquilo. Aquilo não tem problema pra ela. Mas isso é a coisa mais importante, é você colocar a casinha nova no ambiente normal dele. Então ele vai começar a explorar. Então aqueles animais que têm um pouquinho mais de medo, você consegue colocar uma comidinha ali dentro, estimular, brinquedinho,
começa a colocar o cobertorzinho, para ele ver que aquele ambiente já é dele, já faz parte, tem o cheiro que ele dele. pode, exato. Tá, em relação ao espaço dessa casinha, tem algumas regras. Ele tem que poder fazer uma volta. Isso. Como é que é isso? Explica pro Ele pessoal. tem que poder ficar em pé, sem bater a cabeça no teto, Tá né, da bom. casinha. E tem que dar uma volta de 180 em torno dele mesmo. Tá. E tem que conseguir deitar confortavelmente. Então ele não pode estar nem espremidinho demais e nem achatadinho demais. Ele tem que ter espaço. E tem um limite pro tamanho dessa casinha? Não, Dessa limite caixinha, não. Normalmente as caixas normais que a gente vê para vender por aí, elas estão dentro. atendem. Elas estão Tá. dentro. Só, por exemplo, animais muito enormes. Tá. Então aqueles, aí sim, eles são... São Bernardo. Isso, aí Ah. aquela casinha que é a mais extra grande, gigante, talvez ela não consiga se adequar a A gente tá ele. vendo uma um pouco maior aí, tá vendo? É. Já é uma casa, isso é uma, por exemplo, isso é uma casa que vai no porão. Isso. Essa não é uma casinha que vai na cabine. Pra cabine tem casinhas até de outros materiais, né? É, pode ser, é até melhor. Para gato não, para gato a daí é rígida melhor. é melhor, né? Mas para os cachorros, as maleáveis que a gente chama, que são aquelas de tecido, de pano, são até Melhor. melhores. É a dele, é a que eu uso pra ele. Vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre viagem internacional. Outro dia eu tava passando lá no aeroporto de Guarulhos, ali em Cumbica, e aí eu vi lá passaporte do cachorro. Tem que tirar passaporte pro cachorro? Não, Ah, não bom. é obrigatório. Ufa. E assim, Paçoca, você não tem passaporte. mas o passaporte, ele também não é aceito em todos os países. Não é que nem a gente, que tá. tá com o nosso passaporte. É universal. É, Tá. e pode entrar. Não, eles não. Então, alguns países aqui da América do Sul aceitam e eles conseguem ir e vir fácil. Mas, por exemplo, a Você Europa... diminui a pros Estados burocracia se você Não. tiver o passaporte? Não, porque você vai ter que ir no ministério pedir a autorização para ele viajar do mesmo jeito. Tá. Então, na verdade, Na não prática faz não muito serve pra sentido, nada. exatamente. Tá. O que você precisa ter para qualquer viagem é o certificado veterinário internacional. Tá bom, agora vamos falar então sobre a viagem internacional. Eu sei que alguns destinos são mais fáceis do que outros. Por experiência própria, eu sei que é mais fácil ir para os Estados Unidos do que para a Europa, por certeza. exemplo. Explica pra galera, vamos lá. Então, é porque assim, cada país tem a sua exigência. Então, os países da Europa, eles exigem pelo menos 5 meses de planejamento. Então, você vai ter que microchipar, coisa que os Estados Unidos não exige. Vai ter que vacinar a raiva, os Estados Unidos exige também. Mas vai ter um período de quarentena. Esse período de quarentena que faz a diferença. São 90 dias que o animal não pode sair do Brasil. Então, ele vai tomar raiva, vai tomar vacina, vai fazer o exame de sorologia e depois desse exame ele ainda tem que ficar 90 dias ali em quarentena para ter certeza que está tudo certo. Os Estados Unidos não exigem isso. Então, para você conseguir viajar é mais rápido. Então vamos imaginar que eu vou para os Estados Unidos daqui a 15 dias e o Paçoca vai comigo. O que eu tenho que fazer hoje? Vamos lá. Hoje você tem que conferir se está tudo certo no que o Ministério exige, o que os Estados Unidos exige. Tem Então, no site do Ministério da Tem no Agricultura? site do Ministério. Tá. Então, ali estão todas as informações de passo a passo. Ah. Então, se tiver tudo de acordo com vacinação, vermifugação, o atestado veterinário, você consegue pedir para o Ministério esse atestado. Eu preciso pedir um atestado lá no aeroporto? Isso, é no Vigiagro. É no próprio aeroporto que a gente faz isso. Exatamente. E é São no alguns dia da aeroportos. viagem, não, né? Não. Esse é um problema, é um erro que as pessoas cometem, porque como é no aeroporto, a pessoa acha que está com toda a documentação e vai pegar esse registro, esse certificado lá na hora. Não vai, né? Não, eles demoram até 48 horas para emitir o certificado. Presta atenção, gente. Então é bem interessante porque tem prazo, né? Então o certificado para os Estados Unidos valem por 5 dias. 5 dias. Para a Europa valem 10. Tá. Então você tem que calcular essa distância, esse tempo com a sua passagem e com esse período de emissão que pode demorar mais ou demorar menos. Né? Perfeito. Então não adianta. Na semana que você vai viajar, você vai ter que ir até o aeroporto antes da sua viagem. É inevitável isso. O cachorro tem que ir junto? Não. Não precisa? Não, porque você vai estar levando o atestado do veterinário. Então tá legal. Você vai só com a Isso. documentação. Então você pode mandar, de repente, alguém fazer. Então é Exato, possível fazer existem isso. muitas empresas que fazem isso. Que fazem esse serviço. Legal. Vamos lá. Antes da gente terminar, uma dica rápida de viagem de carro. Uma dica para você dar. Outro dia eu falei aqui sobre os equipamentos de segurança. Cada um, no Paçoca eu uso cadeirinha, na Tapioca eu uso o gancho do cinto, porque ela é mais bagunceira no carro. Que dica você dá bacana para quem costuma viajar e o cachorrinho enjoa, por exemplo? Então, tem que acostumar, e o que é complicado é que não é todo animal que vai acostumar conforme ele for crescendo, mas as dicas básicas de segurança é o cinto de segurança, Tá. ele tem que estar no banco traseiro, ele tem que estar travado, ele não pode ficar com a cabeça para fora. E existem alguns medicamentos que são antieméticos, então que eles vão tirar esse enjoo do cachorro. Então você, às vezes, conversar com o veterinário, porque é o veterinário que vai ver poder. dosagem, que vai ver exatamente qual que é o melhor medicamento, mas existem os medicamentos que evitam o animal vomitar ou ter aquele enjoo durante a viagem.
Então isso é uma coisa interessante. Que também pode ser ser usado. um cuidado bacana. Tá ótimo. Se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? Tem Instagram? Tem o Instagram da Pet Friendly Turismo, então é @petfriendlyturismo. E tem o WhatsApp também, que é o 11 99484 9264. Lá tem muita informação sobre para quem viaja com pet, é isso? Exatamente. Então olha que bacana, já adorei. Na minha próxima viagem vou falar com você. É isso aí. Já adorei. Paçoca, vamos viajar, parceiro? Pra onde vamos agora? Pra onde você quer ir? Já levantou. Já levantou. Não pode pensar nisso. Obrigado, meu amor. Muito Valeu. obrigada. Uma alegria receber você. Muito bom, muito bom, muito bom. Sempre com responsabilidade. A gente tem que pensar no bem-estar deles. Deixa eu falar um negócio muito legal antes da gente terminar aqui, que eu lembrei disso. Às vezes a gente quer ter... Eu quero ter o Paçoca comigo e a Tapioca o tempo inteiro. Mas você pensa direitinho se isso vai ser bom pra ele. Às vezes o que é legal pra você não é legal pra ele. Você vai pra um lugar onde ele vai poder sair pouco, onde não tem muito lugar pet friendly, não é uma viagem legal. Então você tem o carinho dele algumas horas do dia e ele vai passar o quê? O resto do dia no hotel, por exemplo? Então pensa direitinho se vale a pena. Às vezes ele vai ficar num lugar legal, numa creche, aqui perto, com alguém da família. Então coloca na balança se vai ser bom pra ele também, certo? Certo. Ele tem que se divertir junto, senão não tem certeza. graça. É ou não é? Ih, essa já é isso agora? Sério? E alguém descobriu? Eu acho que uma pessoa descobriu ali. Eu tive a sensação que uma pessoa descobriu. Já tá na hora disso? Ah, meu Deus do céu. Lá vem ele, né? Eu quero ver se tem pegadinha comigo. Semana passada o cara entrou de coelho no estúdio. É. E agora? Tá normal? Hoje eu vim elegante. Meu Deus, que elegância! Por quê? Porque a gente precisa também equilibrar as coisas, né? Não pode ser. Não vejo coelho hoje. De tartaruga hoje, ia ser demais. Eu tava esperando uma coisa assim. Eu tô mais mimoso aqui hoje. Eu tava esperando uma coisa assim. Até porque o assunto de hoje, da matéria de hoje, é mais sério. Tenso pra muita gente, inclusive pra dona Cibele, que é a minha produtora. É sério? Tá brincando? Bem intenso. É um problema pra ela, isso? Bem problemão. Teve uma pessoa hoje que eu acho que descobriu. Eu acho também. Não é? Ela deu uma pista legal ali. Mostra, vamos... Tem uma outra? Vamos colocar, você consegue mostrar? Vamos ver o que a gente consegue mostrar aqui, deixa eu ver. O que você conseguir mostrar pode ser... Ale Peruso, deixa eu ver. Ah, Ale Peruso, a chefe, nossa amiga, nossa colega, cadê? Cadê a da Ale? Ale acertou? Ale acertou, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Opa, vamos lá. Aqui, olha Ale Peruso. Que isso? Não, é porque é com Ale, F. Não. Controle de flatulência, Ale. Que isso, Ale? É sério? Não, tem a ver com... Você fez uma reportagem... Não, pelo amor de Deus, já basta o coelho da Páscoa que me Pelo amor, é sério? É isso? Vergonha, né? Gases? Não, o problema não seria meu, o problema seria da Cibele. Porque você falou que ela tem esse problema, né? Não é isso? Infelizmente, Ale, você errou, Ale. Errou, Ale. Ninguém acertou. Ale. Mas teve uma menina hoje que escreveu um negócio que é o seguinte, ela falou lá, ela já tinha comentado com a gente ontem, quando eu chamei essa pauta do pet, da viagem pet. E ela falou assim, duas reportagens sobre aviação? Exatamente, Zucatelli, porque aviação na verdade, com A. Não é aviação, a palavra era fobia. Ah, F de fobia? F de fobia, fobia de voar. Tem muita gente que tem medo de voar. Tá, é verdade. Mas medo de verdade. Medo eu mesmo. achava que assim, as pessoas que tinham medo era uma coisa mais controlada. Não, cara, isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. A Cibele chegou a contar pra mim que ela uma vez não conseguiu embarcar, atrasou o voo e tudo mais, porque ela não conseguia entrar no avião. Mas eu tenho amigos, eu gosto muito de viajar, todo mundo sabe disso. Então eu tô sempre estimulando, eu sempre tô falando pras pessoas, viagem, isso é bom. Eu tenho amigo que fala assim, não consigo. Adoraria, mas esquece. Eu não vou sair da minha cidade, eu não vou entrar num avião. Se eu não conseguir chegar de carro, eu não vou. E fim de papo. Não, eu vou. Eu também vou. Dou um jeito. Mas aí, o que você fez então? E daí o que eu fiz foi uma matéria sobre isso, sobre uma técnica para fazer com que as pessoas percam o medo de voar a partir da tecnologia. Vamos mostrar? Eu sei que você adora. Roda, vamos lá. Você tem medo de voar ou conhece alguém que tenha medo de voar? Pois é, hoje a gente veio até um centro de treinamento de simulação de voo para tirar o seu medo. Só que calma, antes de tirar seu medo, antes da gente ir pro simulador, a gente precisa fazer um passo que nem acontece aqui, não é verdade, doutora? Primeiro de tudo, a pessoa entra em contato e a gente faz um processo de avaliação, porque a gente precisa entender qual é o tipo, o nível de medo que essa pessoa tem.
a gente trabalha todos os aspectos do medo. Então a gente vai falar um pouco da ansiedade, que é a base do medo, e a gente tem aula com o piloto, onde ele vai passar todos os aspectos técnicos, porque muito do medo é do desconhecido. E depois também daí a experiência no simulador para fechar com chave de ouro e a pessoa colocar em prática tudo isso. O principal núcleo, né, de pessoas que nos procura são pessoas que têm transtornos de ansiedade ou generalizados ou síndrome do pânico, pessoas com claustrofobia e pessoas geralmente muito controladoras, que têm dificuldade de deixar algumas situações da vida nas mãos dos outros ou das situações. Então esse perfil de pessoas é o que a gente mais recebe. Agora, a maior dúvida que eu tenho não vai vir a resposta de você, vai vir da nossa produtora Cibele. Ela achou que ela ia escapar disso. Ontem ficar atrás, né? Ontem eu virei pra ela e falei assim, Cibele, tem alguém que tem medo que vai com a gente, né? Pra gente tentar tirar o medo da pessoa? Ela tem sim, Cibele Pontes, tá aqui, Cibele Pontes. Vai tirar a prova. Ser amiga do Rubens é ótimo, tá? Agora, Cibele, me fala, essas características que ela falou tem a ver também com o seu medo? Pra quem não sabe, Cibele tem um medo assim, ó. Tenho casos de, assim, tá pra decolar o avião, eu parar tudo, querer sair, atrasar todo mundo. Eu sei que passa na minha cabeça, eu sei que eu fico gelada, começo a tremer. E eu só consigo dormir com muito remédio, assim. E Nossa, eu já faço um coquetel de remédio antes de... Já vai calibrada, já chega feliz. Frog, assim, As pessoas às vezes acabam se prejudicando, elas tomam uma medicação, só que ela tá com uma adrenalina tão alta que a medicação ou não faz efeito ou potencializa, até em função da altura, da pressão, então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vai agora então para o simulador, certo? Porque comigo é assim, a gente já põe direto na jaula do leão, entendeu? Depois outro dia você vem e faz o curso aqui, porque comigo é assim, ó, é na porrada. Simbora pra gente não perder tempo, porque é caro esse simulador que vocês têm que ver. Antes de decolar, comandante Coelho, tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Tudo pronto? Sim, eu tô bem assessorado, né? Tô tranquilo, sossegado. Hoje os aviões são de uma tecnologia incrível, né? Isso aqui é tudo tecnologia de ponta, é uma coisa fantástica. A sensação que a gente vai ter aqui dentro quando ligar é a mesma de eu estar no avião, num voo? Idêntica. É o simulador, esse é um simulador nível Delta, né? Que dá todas as condições. Isso aqui a gente usa exatamente para o treinamento do piloto. O piloto tem que estar afiado para qualquer tipo de problema. E é um simulador perfeito e agora a gente vai sentir como que vai ser essa nossa viagem. Nós estamos decolando assim num dia, você vê, ó, céu azul, lá fora está um céu azul, tudo tranquilo, nós estamos sem turbulência. Isso no simulador a gente pode simular a turbulência, vai ficando turbulência. É igualzinho um voo. Todas as situações que ocorrem em voo a gente treina aqui dentro. E o avião dá um alarme, ele tem sistemas de backup, então você está super seguro. Agora, se eu fizer alguma coisa mais brusca, por exemplo, a câmera de vocês vai cair, entendeu? Quer ver, ó? Ó aqui, ó. Estou fazendo uma curva, ó. Tá vendo? A suavidade da curva, eu posso tentar fazer ela, vou sair dela devagarzinho, ó. Ó, você quase não percebe. Vou fazer uma curva que não é prevista com passageiros, tá? Você vê que imediatamente o avião também me avisa. Ó, olha lá fora, olha como nós já estamos. Aí, ó. Meu Deus, a gente vai dar uma pirueta aqui, capitão. Então, é exatamente isso. Qualquer coisa anormal que seja do voo normal, o avião imediatamente avisa a gente. Só para você ter uma ideia, esse avião aqui, já alguns outros aviões também, eles têm um sistema até de despertador. Se você não mexer em nada por um certo tempo, que as companhias regulam, cada uma regula 10 minutos, 15 minutos, se você não mexer num rádio, ele toca um alarme aqui pra gente, que é a pessoa acordar. Você voou tranquilamente, pousou, estamos em terra aqui, tranquilo, sossegado. Ainda bem, comandante, que tudo deu certo, porque até eu que não tenho medo já fiquei meio tenso. E você, Zuka, você não tem medo não de voar?
Nada, cara, eu adoro voar. Linda reportagem. Você também não tem, né? Não, mas vamos respeitar quem tem e vamos buscar alternativas para resolver isso. Já gostei muito disso. O Rubens estava me explicando aqui que a pessoa, só dela saber efetivamente como funciona o avião e como tudo é feito, aquilo quebra aquele medo. É uma sensação de controle. Quando você tá lá atrás, você não vê nada, você não vê quem tá dirigindo aquele negócio, aí você fica meio vendido. Quando você vê como aquilo funciona, você fica um pouco mais tranquilo. Eu gostei dessa técnica. Então, e às vezes tá tão nublado que você não consegue nem ver o céu na sua janela. É verdade. Você não tá sentado na janela. Onde é que eu tô, né? Onde que eu tô? Vou mandar um abraço gigante pro Café, nosso editor. Parabéns, Café! Rapaz, que editor. Hoje é aniversário dele. Aniversário dele. Parabéns, meu irmão. Muita saúde, muita paz, muita felicidade. Obrigado por esse trabalho tão bacana e tão carinhoso que você faz com a gente. Vamos pra reportagem da semana que vem? Vamos para a reportagem da semana que vem. Vamos primeiro sortear a letra como de praxe, Bora. certo? Quero então, saber, vamos vai lá. A nossa Na roleta tela, na tela. Na tela o celular do Rubens, por favor. Aê. Vai, vambora. Vai. 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 Que eu não paguei Opa, o 3G. tinha um Z ali. T. Peraí, deixa eu só ver qual que era. T. E aí? Vai lá. Tem uma pronta com a letra T? Esse é bem legal. Tem uma pronta? Não tem. Ai, caramba. Vamos lá. Eu não sei o que eu vou fazer. Vai, vamos ver. Mas vamos ter que dar um jeito, ó. A primeira, o T já foi. Vamos primeiro aqui. Tá aí, ó. É uma pessoinha. Uma menina? Uma menininha. Tá bom. Beleza. Isso aí. Pronto, vamos lá. Vou dar uma dica até. Não é uma menininha, Não é é? uma mulher. É uma mulher, tá bom? Lá, aqui. Uma mulher brasileira. Uma mulher brasileira. Será, Zucaté? Ah, Será? Uma mulher e o bandeira do E Brasil. a Vamos lá. última dica. Com uma paleta de cores ali. É uma pintora? É uma artista? Uma artista brasileira. Ah, essa eu já sei. Pode matar agora, diretor? O diretor ficou com medo agora. Ele achou que eu ia acertar mesmo agora. Caramba, diretor, você confia em mim, hein? Você achou que eu ia acertar assim na primeira? Pra você que gosta de arte, Zuca, eu acho que deve... É isso aí que você tá pensando. Caraca, tá fácil demais essa! Tá aí a sua missão, meu irmão. Obrigado, parabéns, linda reportagem, viu? Rápido intervalo, você que gosta de arte também fica de olho, e a galera também, porque tem Anselmo Zola e o espetáculo Depois. Sabe quando é? Depois do intervalo. Não sai daí, meu, tá mó legal isso. Aqui no programa tem de tudo e tudo feito com muito amor pra você. Sabe o que tem agora? Dança da melhor qualidade. Preste atenção, depois eu explico. Um pouquinho do espetáculo Depois.
Sensacional! Nayane Evelino, Cauê Ribeiro, muito obrigado! Parabéns! Que coisa linda, que coisa linda! Demais, que apresentação linda! E a gente tem a alegria de receber o querido Anselmo. Que alegria ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Que alegria ter você aqui. Que coisa boa a gente poder mostrar dança, poder mostrar arte e poder saber que está aqui disponível pra gente aqui em São Paulo. Anselmo Zola, coreógrafo. Uma alegria ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. História, essência desta apresentação do espetáculo Depois. Antes de mais nada, só para reforçar para você, o espetáculo chama Depois, mas antes eu já reforço que é hoje, aqui no MASP, pertinho da gente, às 8 horas da noite. E amanhã também tem. Me fala do espetáculo, meu amigo. O espetáculo fala muito do que acontece depois. Depois de uma aula, depois de um espetáculo, depois de um jantar. Qual é a sensação que você tem quando você faz a sua tarefa? Ele saiu de uma ideia da finitude do bailarino. E daí ele foi desenvolvendo qual seria os caminhos de mostrar o que acontece com o artista depois do seu trabalho. Interessante isso. Então aí saiu a ideia. Até da carreira, por exemplo, quando a pessoa para de dançar e de repente se transforma num coreógrafo. Não digo parar de dançar não é necessário, mas que caminho você vai tomar com a sua dança. Ah, perfeito. A gente acabou de ver um duo extremamente físico, que fantástico, muito bem executado. Mas o bailarino tem outra maneira de mostrar a sua arte, não seja só a física. Entendi. Pode ser teatral, pode ser na força da expressão, do movimento. Então o espetáculo fala disso, qual é a possibilidade do artista continuar sendo bailarino no universo da dança, que linguagem será esta? Como passar isso e essas mensagens, Anselmo? Eu sei que isso deve ser um desafio delicioso para você, para a gente passar isso para o leigo, para a pessoa que normalmente não acompanha, mas que fica encantada como eu fiquei aqui assistindo, e eu tenho certeza que minha amiga em casa, meu amigo também, mesmo que não seja uma pessoa conhecedora da dança, simplesmente uma apreciadora. É possível e de que maneira você trabalha isso para passar essa mensagem mesmo? Através da sensação. Por exemplo, você mostra claramente, nós mostramos claramente no espetáculo, quando nós começamos a trabalhar, eu e o diretor teatral William Pereira, sempre nós mantivemos o foco de como chegar ao público a nossa ideia. Perfeito. Que ele pegasse a sensação do artista para o depois. Isso a gente traz muito sério dentro do espetáculo, porque senão a gente não consegue cumprir o tema, a gente não realiza a história do espetáculo. Perfeito. Você não chega nesse objetivo. Não, então, você não toca a plateia. Pessoa. Então a sensação é clara desde o começo. Desde que o espetáculo começa com uma grande coreografia, terminando com os bailarinos agradecendo ao público. Aí eles começam a se despir, a tirar a fantasia deles e mostrar como eles são realmente por baixo. Fantástico. É o então, depois. É o depois. Perfeito, claríssimo. Popularização da dança. A gente está vivendo um momento bacana. Eu cito duas coisas que para mim são importantes. Os programas de TV, daqui a pouco a gente vai falar até do seu trabalho brilhante como jurado, Dança dos Famosos, mas os programas de TV e também, e eu vejo isso de forma muito positiva, o crescimento do teatro musical no Brasil, a gente tem mais opção, a gente está olhando de outra forma para a dança. Está aumentando isso? Está aumentando o espaço? Muito. Eu acho que o fator popularizar a dança está sendo muito importante neste momento. A dança, ela se mantinha um pouco exclusa, porque ela tinha realmente um visual mais elitista, talvez. Com todas essas ferramentas que você acabou de me colocar, o teatro musical, a televisão, mais espetáculos de danças, mais companhias disponíveis, o público está mais interessado, não só na dança, como no teatro musical, na dança, no teatro dramático, em tudo. Porque houve uma época que tinha uma separação muito grande. Poucas pessoas iam ao teatro. Exatamente isso. Agora não é mais assim. Uhum. Você pode ir ao teatro, sim, você pode ver TV, ver dança pela televisão, você tem acesso, o acesso está lá. Quer dizer, houve uma grande abertura em todos os mecanismos existentes. A tua presença, por exemplo, como jurado de um programa de dança, de um programa que falava sobre isso, você acha isso importante até para levar para as pessoas um pouco mais de informação técnica e, consequentemente, deixar mais claro esse universo da dança? Eu acho que a importância maior é mostrar que a dança é acessível. Tá. Então, quando você coloca um programa como Dança dos Famosos, com uma popularidade daquele tamanho... Beijo, Fausto. Parabéns, meu irmão. Realmente. Beijo, você é um craque. Lu,
Lu Cardoso, amo vocês são demais. Quando se coloca isso em cena, é lógico que a reação é imediata, porque a televisão tem um poder inquestionável dentro das casas dos brasileiros. Então é lógico que isso ajuda não só a dança, como qualquer arte que esteja neste métier. É muito importante, sim. Quebra as barreiras. E tira o místico, né? Como se mostra possível, normal. Porque, na final de contas, um bailarino é como se fosse qualquer tipo de outra profissão, não muda. Nós trabalhamos igual, temos a mesma carga horária de trabalho, só que a gente trabalha com o lúdico. E outra coisa que é importante a gente falar também é sobre valores, porque as pessoas às vezes se assustam com isso. Sabe que ontem eu trouxe o Anderson de Rise, meu amigo querido ator, que está em cartaz, inclusive nesse fim de semana, com Um Beijo em Franz Kafka, é isso, não é a peça? Essa, não é? E ele falou R$15. As pessoas ficam assustadas, falam, vou pagar muito caro. Não é? Nossos ingressos são super populares também, são R$40 e R$20. Olha que legal isso. É até mais barato que o cinema. É mais barato que o cinema, é verdade. Mas todo esse trabalho e todo esse empenho e trabalho das companhias teatrais e de dança é de trazer o público para o teatro. Se distanciaram muito da Casa Teatro. Da Casa Teatro, é verdade, é verdade. E utilizar outros espaços para o teatro também é importante nessa claro busca por você quebrar essas barreiras. E também mostra como você pode entrar em vários espaços distintos com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. A utilização de outros, ou de estilos populares, hip hop, funk, samba, como você tem nos programas de televisão, mas também quando você coloca elementos dele num outro espetáculo, isso ajuda também a deixar a dança mais próxima das pessoas? Totalmente. O que você viu aqui, o meu bailarino, ele vem da dança de rua, ele vem de um outro universo. Se percebe-se no movimento dele que ele vem dali. Quem ganha é o público, somos nós. A mistura sempre é boa e traz uma reciclagem ao seu método de trabalho coreográfico também. Você cria novas armas, no bom sentido, de como coreografar. Você vê hoje a população mais aberta? Essa coisa você sente este movimento? Quando você fala sobre dança, você vê que a gente realmente começou a quebrar essa parada de ser uma coisa de elite? Você sabe que eu percebo isso há muito tempo. É claro que vem acontecendo gradativamente, também de acordo com as possibilidades que nós vivemos no Brasil. Mas sinto as pessoas mais disponíveis para a arte. Não só para a dança, mas para a dança, para a música, para o teatro. Então tem mais interesse. Porque antes realmente existia esse quarteirão dividindo. Agora eu sinto que existe só uns 100 metros, mais ou menos. Que bom, então não podemos quebrar isso, precisamos continuar estimulando, incentivando, patrocinando o teatro, é fundamental. E com gente que faz muito pelo teatro, como minha amiga Liege, meu amigo Luiz, pessoas que fazem um trabalho lindíssimo e que ajudam a divulgar e a produzir, a espalhar e fazer o teatro chegar mais perto de todo mundo. Vamos convidar a galera mais uma vez, eu já falei, mas essa questão, hoje e amanhã, 8 horas da noite, aqui no auditório do MASP, Avenida Paulista, 1578, certo? Certo, serão todos muito bem-vindos. Espetáculo depois. Depois. E a gente tem que ver hoje. Hoje. Ou depois, amanhã. Exato. Querido, obrigado, que alegria. Obrigado a você. A gente vai se despedir, vou sentar aqui ao lado do Anselmo, a gente se despede do programa com mais um pouquinho da apresentação lindíssima do Cauê Ribeiro e da Nayane Avelino. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã ao meio-dia. E vem aí, meu irmãozinho Ronivon. Mas antes, mais um pouquinho de dança pra você. Beijo, até amanhã.